Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda à Oficina de Escrita Criativa, escrever como quem diz, eu estou viva. Eu sou Janaína Magalhães Melima, sou sua professora daqui por diante, também sou escritora, autora do livro Do Que São Feitas as Estrelas, que está na sua terceira edição pela Imédia Reis Editora. Eu sou produtora editorial, há mais de 10 anos eu trabalho com produção de livros. Também sou mediadora cultural, palestrante, eu dou palestras em escolas públicas e privadas sobre literatura e também sou professora de escrita criativa. Ou seja, eu vivo de literatura, educação e arte no Brasil. Então, para você, eu posso ser louca ou corajosa. Prefiro acreditar que eu sou corajosa e resistente. Esse vídeo é para me apresentar um pouquinho para você que está chegando agora. A gente já teve até hoje duas aulas, né? A primeira foi essa apresentação que eu quero fazer agora rapidamente para você, e a segunda é que a gente vai ter daqui a pouquinho, às 20 horas. É, a literatura na minha vida sempre foi uma paixão. Desde pequena eu queria ser escritora e brincava de fazer livrinhos com papelzinho, e grampear e tal. Só que eu cresci e deixei esse sonho de lado. Fui trabalhar com tecnologia. Só que a vida é ela quando a gente está predestinado a uma coisa, eu realmente acredito que acontece. Como tem um ditado budista que diz que o rio ele sempre corre o fluxo dele, eu acredito que quando a gente tem uma missão nessa terra, a gente vai ser levada a viver aquilo, sabe? Porque o rio não importa, né? Pode ter uma pedra no meio do caminho, uma árvore pode cair em determinado trecho daquele rio, mas a água vai dar um jeito de passar por cima ou por baixo, mas ela vai cumprir a missão dela ali, que é fluir. E a escrita, ela veio assim para minha vida, né? Era uma paixão que eu tinha deixado quietinha, guardada numa gavetinha, e aí a vida me levou a viver esse sonho anos depois. E não foi de uma maneira fácil, não, viu? Em 2008 eu perdi um filho. Não preciso nem tentar verbalizar aqui, que eu acredito que você seja capaz de mensurar um pouco essa dor. Só que eu não soube lidar com aquela dor naquele momento. Eu aprendi a duras penas que existem momentos que você deve ser forte na vida, mas em alguns momentos você não deve ser e você precisa externar aquilo, né? E eu não soube ter essa inteligência emocional, digamos assim. Eu tentei ser forte no pior momento da minha vida e claro que depois isso teve uma consequência. Anos depois da morte do meu filho, eu comecei com uma depressão profunda e também a ter crises de pânico e de ansiedade. Por causa das crises de pânico, eu tive que dar uma parada e ver que realmente tinha alguma coisa de errado comigo, né? Porque até então eu vim empurrando com a barriga e deixando aquela dor bem guardadinha ali onde ninguém podia ver. Mas a crise de pânico, ela não deixava ficar escondida. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui para terapia porque eu precisava viver, eu tinha, né, um filho para criar, eu tinha uma vida para poder viver e a crise de pânico não estava me permitindo mais, eu não conseguia mais sair de casa, até que um dia, mesmo fazendo terapia, eu tive uma crise assim das piores. Eu estava sozinha em casa, eu achei que eu ia enlouquecer, achei que eu ia morrer. Fui para debaixo do chuveiro e acabei começando a criar uma história na minha cabeça. Como eu sempre fui muito criativa, eu usei a criatividade para poder me desconectar daquele momento de terror que eu estava enfrentando, né? E aí deu certo. Eu comecei a criar a história na minha cabeça. Quando eu vi, a crise tinha passado. No outro dia eu fui para terapia e falei isso para minha psicanalista. Falei, olha, aconteceu isso, só que eu acho que eu tô ficando louca porque a história não sai da minha cabeça. E aí ela deu o melhor conselho que alguém poderia ter me dado na vida. Ela falou, Janaína, escreve. Escreve do jeito que dá. Porque eu falei para ela, eu não sei escrever, eu trabalho com publicação de livro, mas eu não sei se eu posso, se eu tenho capacidade para começar um livro e terminar esse livro. Ela falou, escreve, escreve do jeito que dá. E eu fiz isso. Cheguei em casa, abri o notebook, me deparei com aquela página em branco, que às vezes é pavoroso, né? Mas eu, quando comecei a escrever a primeira página, eu já sabia como seria o final daquela história. Isso foi incrível. E aí, naquele tempo que eu escrevi o livro, foi em um ano e 3 meses, eu fui sendo curada da depressão. É claro que eu continuei com a terapia, continuei com a medicação, mas escrever, sabe, tirou todo aquele peso, aquela dor que estava dentro de mim. E se você me perguntasse, mas o seu livro é biográfico? Não. A minha história, do que são feitas as estrelas, as personagens não tem nada a ver comigo. Mas
praticamente tudo que estava dentro de mim saiu através daquela ficção. Foi então que eu comecei a entender o poder da literatura, o poder da escrita, né? Quando terminou o livro, eu fui ler, né? E aí eu tive uma crise de choro, porque eu vi que aquilo tinha sido uma catarse e a vida tinha me respondido. Questões que eu não conseguia compreender, não só da morte do meu filho, mas várias coisas que eu tinha passado, né, no decorrer da vida, estavam ali, naquela história. E depois que eu li, eu falei, uau, que história boa, eu compraria esse livro. Eu falei, eu acho que outras pessoas podem gostar também de ler, né? E aí eu, timidamente, porque eu sou muito tímida, eu falei, eu vou publicar como e-book, porque no e-book não tem quase custo nenhum, né? Vai que alguém, né, também precise entender e aprender do que são feitas as estrelas. E nesse processo, uma pessoa, uma menina que conhecia o meu ex-marido, leu o e-book e ela falou, poxa, eu tenho um blog, né, de literatura, eu vou resenhar o seu livro. Eu não fazia ideia que tinha todo um universo de influencers literários, existem vários influenciadores literários nas redes sociais, e a Ingrid, que foi essa pessoa, era uma delas, e ela fez uma resenha linda, dando 5 estrelas para o meu livro. E aí eu falei, opa, alguém gostou. E, para minha surpresa, vários outros influenciadores literários começaram a me procurar querendo ler o livro. Hoje, 3 anos, quase 4 anos depois, o meu livro já foi resenhado por mais de 200 influenciadores literários. E isso foi ganhando uma dimensão que eu jamais, na verdade, previa, né? Um dia eu entrei no Instagram e tinha uma hashtag levantada por esses influenciadores dizendo eu quero cheirar do que são feitas as estrelas. Quem gosta de livro sabe que não existe cheiro melhor no mundo do que esse, cheiro de livro. Eles queriam, na verdade, era um exemplar do livro para guardarem, para terem nas suas estantes. E eu falei, caramba, será, né? Já que tem gente pedindo, quem sabe, né? Rola. E aí eu peguei o original do livro e mandei para várias editoras e algumas só me responderam dizendo, olha, você não tem seguidor suficiente na rede social para a gente publicar o livro. Olha, você precisa de um agente literário. Eu não tinha dinheiro para pagar um agente literário. Você precisa esperar, porque a gente pode levar até 2 anos para ler o seu original e te dar uma resposta. E eu também falei, pô, eu acho que o tempo desse livro é agora, eu não vou esperar. Como eu era produtora editorial já e eu tinha alguns conhecimentos, eu pedi para um amigo fazer a capa, fazer a diagramação, o outro fez a revisão, entrei em contato com algumas gráficas, parcelei em 6 vezes um dinheiro que eu não tinha, e aí eu imprimi 500 exemplares, que para minha surpresa, minha grata surpresa, em 5 meses a primeira edição já tinha se esgotado, que é um feito editorial. Para quem conhece, sabe, né, o mercado literário no Brasil é muito difícil para você que faz a autopublicação, que não tem capacidade de distribuir o livro para vários lugares. Mas comigo deu certo. Em 5 meses a primeira edição foi esgotada, então em Média Res, uma editora, entrou em contato comigo e falou, olha, a gente quer publicar a segunda edição do seu livro. E aí a gente imprimiu mais 1000 livros que também já se esgotaram, e aí pouquinho antes da pandemia começar, a gente já tinha anunciado a terceira edição do livro e agora a gente está um pouquinho parado porque está esperando passar a pandemia para fazer um novo lançamento. Mas enfim, o que eu posso dizer para vocês é que a escrita me salvou, ela me deu um novo começo, né? Depois que eu publiquei o livro, eu me tornei uma escritora de verdade, eu entrei para a universidade, fui fazer outra faculdade agora de letras, né? Fiz letras pela UF, já estou aqui vendo uma pós-graduação na área da escrita emocional e eu hoje faço parte, tenho a honra de ocupar a cadeira número 10 da Academia de Letras do Brasil. O meu livro ele já esteve no primeiro lugar do ranking dos livros mais adotados nas bibliotecas do Sesc Rio de Janeiro. Eu dou palestras falando sobre literatura, eu vivo de literatura e a escrita me salvou. E aí, quando eu pensei, né, no que fazer durante a pandemia, já que eu estava sem trabalhar, eu trabalhava no Sesc e o meu contrato foi suspenso por tempo indeterminado por conta da pandemia, eu preciso sobreviver, mas eu também queria fazer algo que trouxesse um respiro também para as pessoas que estão passando por esse momento tão angustiante que a gente tem enfrentado.
Eu falei, poxa, eu vou fazer uma oficina voltada para escrita emocional. E aí estamos nós, você comigo nessa jornada. Eu fiz questão de me apresentar um pouco antes dessa nosso primeiro encontro, para que você entenda que a escrita para mim ela é um remédio, ela é ar, ela é alívio, ela é terapia. E na oficina a gente tem buscado esse lugar de segurança, sabe? Que você possa vir e saber que o seu texto não vai ser criticado, a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para crescer junto, para construir essa história. Inclusive, no final da oficina, essa história vai virar e-book. Cada aluno poderá escolher o seu texto que quiser publicar e a gente vai fazer uma antologia. E é isso, espero que você goste do curso, espero que seja tão produtivo e saudável como tem sido para mim, para aqueles que já estão aqui. E qualquer dúvida, entre em contato, a gente está aqui à disposição. O curso ele vai para além das reuniões que a gente tem às segundas-feiras, a gente mantém contato durante a semana por e-mail, pelo WhatsApp. E é isso. Espero que escrever para você seja o que é para mim: vida, cura, transformação. Obrigada, um beijo e até daqui a pouco.